Olá pessoal, tudo bem? É legal estar aqui de novo com vocês, fazendo mais um material aí de orientação, de aprendizado constante para vocês em relação ao uso do sistema BestLock, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Alessandro Palma, fundador da CP Sistemas e responsável pelo sistema BestLock e o Bilock, com toda a sua família de soluções integradas aí para locadoras de material para eventos. Bom, eu vou falar hoje aqui sobre a função das imagens, né? Como vocês associarem as imagens dos itens ao acervo, né? Então você tem aqui o seu cadastro e a gente tem como colocar essas imagens de uma maneira muito fácil, muito rápida assim, de fazer essa associação. Primeiramente, eu quero explicar para vocês um pouquinho do conceito, para vocês entenderem, ou seja, uma coisa é o cadastro, ou seja, vocês têm aqui, vou botar uma lista de materiais aqui, tá? Essa lista de materiais aqui tem várias características, ou seja, a descrição, produto, preço, enfim, isso aqui são tudo características desse item, tá? E esse item tem uma chave, que a gente chama de ID, que ela é única para cada item. É com base nessa chave que a imagem vai ser associada. Então é bem importante entender esse conceito para poder entender o resto aí do processo, como fazer a associação, tá? Tudo que eu estou falando aqui para item vale para kit, certo? Então, nós temos aqui separado, vamos dizer assim, em termos de interface, mas ele compõe uma lista única. Inclusive, a sequência da numeração ela é única. Então, por exemplo, se eu for olhar, por exemplo, aqui eu vou fazer uma pesquisa de um kit e eu tenho aqui o mesa madeira. Então, o código 1132 ele seguiu a mesma sequência dos itens. Então, você vai ter sempre uma sequência única de 1 a infinito, na medida que você vai cadastrando novos itens no seu acervo ou que você vai montando kits para a elaboração desses itens, tá? Bom, entendido isso, vamos à prática aqui. Outra situação bem importante de entender é como essas imagens devem estar gravadas, criadas aí para que o sistema possa importar de uma maneira muito simples, tá? Eu criei aqui na minha unidade E uma pasta, tá? Onde eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de imagens, certo? Que elas não estão classificadas ainda. É normal você ter essas imagens, ou ela vai estar num tamanho maior, em alta definição, ou ela pode não estar tratada com o seu logo, ou seja, é um catálogo, vamos dizer assim, um acervo de imagens que você tem no seu computador, que você vai poder, a partir dessas imagens, fazer o devido tratamento para que essa imagem possa ser vinculada ao seu item, tá? Então eu tenho uma pasta aqui, então eu não vou usar ela, eu só estou mostrando que a gente tem aí uma maneira de trabalho. E aí a gente tem aqui uma pasta chamada revisados, certo? Então o que eu faço? Qual é a maneira que a gente sugere que vocês trabalhem? Vocês revisem essas imagens, façam o tratamento, inclusive assim, ó, primeira recomendação, lembre que essa imagem é uma imagem que deve ter um tamanho pequeno, tá? Ela não deve passar aí 250K no máximo, tá? O sistema até não vai restringir isso por uma questão de liberdade ao usuário. Às vezes tu precisa uma imagem com um pouco mais de cor, então vai aumentar o tamanho do arquivo. Então não deve ser confundido o tamanho do arquivo com dimensão da imagem, certo? Então isso é uma coisa importante para se entender. O que eu faço? Eu crio uma pasta onde eu coloco todas as minhas imagens, ou seja, a lista de imagens que eu já revisei, que eu já tratei, ou seja, tirei fundo, ou seja, da forma que vocês querem tratar essa imagem dentro do sistema para ser exibido. Então eu criei alguns exemplos aqui. O sistema, a partir do processo de importação, ele vai criar essas duas pastas, ou seja, quando você executar a rotina de importação das imagens, automaticamente ele vai validar se aquela importação foi realizada com sucesso e, se foi, ele vai marcar como importado. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui eu tenho o item 311, que ele já foi importado. Então, se eu for olhar aqui, eu vou buscar o item 311, para mostrar para vocês que era aquele que a gente começou no vídeo, é um item. Então, esse item aqui, ele já tem a imagem importada, que é a imagem que eu coloquei lá na minha pasta de importação, certo? Uma outra consideração importante, a imagem deve ter que ser quadrada, tá? Ela não tem um limite, uma dimensão específica, tem uma sugestão, mas sempre quadrada. Por quê? Porque aí não vai haver distorção. Se você tiver uma imagem, por exemplo, de 250 pixels por 250 pixels e você tem uma outra imagem, por exemplo, de 80 por 80, o sistema vai redimensionar isso.
Sempre lembrando que não é o nosso sistema, mas é uma questão de tratamento de imagem. Se você tiver uma imagem muito pequena, se você tiver a imagem de um produto, por exemplo, de 20 por 20, ele vai expandir para poder montar essa lista aqui, esse catálogo, vamos dizer assim, e aí provavelmente vai distorcer a sua imagem, tá? Então, a recomendação é que você tenha as imagens. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, dentro da minha pasta. Eu vou abrir aqui no próprio... no Paint mesmo, só para a gente ver. Ó, então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, ela tem 1000 por 1000, certo? Então, é uma imagem que tem um tamanho, uma dimensão, né, da imagem, ela é grande. Então, eu poderia reduzir isso, sem problema algum, mas lembrando assim, se você tem uma imagem num tamanho, numa dimensão maior, ela, ao reduzir para colocar na exibição, tanto na tela do sistema, quanto na própria impressão dos relatórios, seja nos orçamentos, nos pedidos, nos relatórios de entrega, enfim, todos os lugares que o sistema exibe imagem, ela vai reduzir, então aí não vai comprometer a qualidade, tá? Então, revisando, controlar o tamanho do arquivo, que é uma coisa, o tamanho do arquivo não deve ultrapassar, nossa recomendação é que ele fique em torno de 100, 200K no máximo, a imagem ser quadrada e com uma dimensão proporcional, de forma a todos os seus itens possam ser exibidos naquela dimensão, tá? Sempre quadrado. Bom, então vamos lá, na sequência. O que a gente precisa fazer para que essas imagens entrem automaticamente? Como eu falei agora há pouco, a imagem ela é uma característica, é um campo, na verdade, é uma informação que está ligada a esse ID, certo? Então, o que nós precisamos basicamente definir? A gente precisa montar a nossa lista de imagens que eu quero importar. Então, aqui nessa minha pasta aqui de revisados, eu já tratei as imagens com o tamanho, né, o tamanho do arquivo, a dimensão do arquivo, e eu coloco no nome do arquivo o ID da imagem, o ID do produto, que vai ser o mesmo ID para a imagem, tá? Então, por exemplo, o item 315, né, ele vai largar, eu vou pegar o 315 aqui para vocês verem. Ó, por enquanto, a almofada Paris não tem imagem, então eu não consigo visualizar. Ó, então não tem imagem nenhuma no 315 e eu estou mostrando que esse produto aqui, essa imagem, eu quero referenciar ao meu ID 315, certo? A mesma coisa o 324, se a gente for olhar lá o 324, eu não vou ter imagem associada a ele ainda, certo? Como eu falei, o kit é a mesma coisa. Então, essa mesa aqui, eu considerei no meu acervo como um kit, onde eu tenho lá a apresentação dele dividida no pé, na base da mesa e no tampo. Então, vamos olhar aqui no sistema como isso foi construído. Então, eu tenho aqui em kits, ó, a mesa madeira marrom com pés brancos. Então, ela é composta de um item do meu acervo, que é o 1131, que é o tampo da mesa, e mais um item que é a base da mesa, que é o 1130, certo? Então, o que nós temos? A gente não tem a imagem do 1131 e nós não temos a imagem do 1130, certo? A gente tem a imagem, se a gente for olhar aqui, a gente tem a imagem do 1132, que é o ID do kit, certo? Bom, compreendido isso, vamos agora fazer a importação. De que maneira? Tá? Eu aqui em opções, tabelas, itens, imagens. Tá? Nessa interface aqui, eu já estou consultando, na verdade, uma imagem que já está cadastrada, que é aquela do 311 que eu fiz. Tá? O que eu preciso fazer? Basicamente usar esse recurso aqui, ó, importar imagens. Certo? Eu vou clicar aqui. A partir de agora, você vai abrir uma janela de importação de imagens, onde você tem que escolher o diretório, a pasta onde você tem esse catálogo, esse seu acervo das imagens revisadas, como a gente mostrou agora há pouco. Tá? Então você vai abrir aqui. Eu vou colocar aqui, na verdade, ó, dentro deste PC, ou seja, no meu E, certo? Bom, uma coisa muito importante, eu vou deixar um link aqui para você poder aprender como você configura no caso de você estar usando já o BestLock na cloud, ou seja, num serviço de cloud que a gente oferece, tem um detalhe no atalho que você tem que fazer para fazer essa configuração. O que você precisa entender aqui é que você precisa localizar nessa lista, a partir dessa lista, a partir de que você abre esse formulário clicando aqui nessa pastinha, você precisa identificar, dizer para o sistema onde estão essas imagens. Então eu vou localizar na minha unidade E, imagens para testes, e aí eu tenho as imagens revisadas. Ou seja, eu indico a pasta onde estão as imagens que eu quero importar. Tá?
Lembra que eu falei? Como eu já fiz a importação de uma imagem, no mínimo uma, já rodei esse processo, ele já criou as pastas de controle de erro e de importação. Eu vou mostrar para vocês aqui, e antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, isso aqui é porque ele não importou, ele não processou ali, eu vou pegar aqui e eu vou largar uma imagem não classificada. Vou pegar essa imagem desse Richaud, tá vendo que nessa imagem, o nome da imagem, ele não está representando o ID de nada. Eu vou pegar de propósito e vou copiar essa imagem para o Revisados. Vou supor que, sem querer, a gente ficou com uma imagem errada aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Ao importar, ele não vai conseguir importar isso aqui. Ele tem que importar todos esses, menos esse aqui do Richaud, tá? Então, vamos lá. Vamos de novo, vamos marcar aqui. Ó, abriu a janela e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar neste PC, na minha unidade E, imagens para testes, no Revisados, certo? Ó, então, essa é a pasta. Sempre lembrando, você tem que identificar a pasta onde estão as imagens prontas para fazer a importação. Ok, vou dar OK. O que o sistema vai fazer? Ele vai primeiro carregar essa lista de imagens, então vocês podem fazer isso em lotes, vocês não precisam fazer todas as imagens de todo o acervo de uma única vez. Tá? É exatamente por isso que nós temos as pastas de controle. No final eu vou mostrar para vocês ali como é que fica. Então ele mostrou isso aqui. Aqui você não vai selecionar nada, ele só mostrou as imagens que ele vai importar. Aqui a gente já está vendo aquela imagem que a gente sabe que não vai dar certo, porque não existe um ID nesse formato. Mas não tem problema. Eu simplesmente vou clicar aqui em importar e confirmar a importação das imagens. O que o sistema vai fazer? Ele vai varrer essa lista, tá? E varrendo essa lista ele vai já analisar se aquele ID existe, ele importa, ou seja, ele faz grava. O que ele está fazendo? Ele está carregando a imagem para dentro do banco de dados, está associando já a imagem ao respectivo produto. Ó, passou para o 27, produto 377, que é aquele do Richaud, ele já não conseguiu importar. Então ele já gerou um histórico aqui para a gente saber. Pronto, importação finalizada. O que nós temos aqui? Esses itens já estão com imagens associadas e esse aqui tem erro. Então se você olhar lá na sua pasta de controle, a gente não tem mais a lista aqui, porque ele moveu esses arquivos para você automaticamente. Nós temos uma lista de itens que já tem imagem associada e a gente tem aqui o erro. Então você poderia depois pegar essa imagem aqui, tirar ela daqui, voltar para a pasta de origem, colocar o ID dela, então vamos supor que fosse o 377, e aí fazer uma nova importação, tá? Vamos lá fazer o mesmo processo. Ó, eu vou importar imagens, vou carregar, mesmo processo aqui. Eu não vou fazer até o final, mas só para orientar para vocês. Ó, neste PC, para vocês perceberem aqui o E, imagens para testes, revisados. Ó, ele vai aparecer aqui o 377. Ó, 377, que ele voltou para aquela pasta de importação. Vamos cancelar aqui. E agora vamos olhar realmente como é que ficou aqui nos itens. Então, por exemplo, ó, eu vou procurar agora o item do que a gente importou. O 324 já está mostrando, ó, tá vendo? O 324 já estava carregado ali. Ó, 324 já tem. Qual é o outro item que a gente tem aqui? O 1116. Então vamos para o 1116. 1116. Ó, é o aparador. Eu vou visualizar a imagem. Está ali a imagem do aparador, certo? Se eu der um OK e entrar na janela, a imagem vai aparecer ali, tá? Voltando aqui, vamos ver outra imagem. 1122, essa cadeira vermelha. Vamos lá. Então, o 1122, ó, a gente tem poltrona alta. Claro que a descrição aqui é título de teste, mas só para mostrar como funcionou de forma bem fácil, bem tranquila. E agora vamos olhar o kit. Vamos lá no kit. É a mesma pesquisa, e eu vou fazer o seguinte, ó, qual é o kit? É o 1132, tá ali, 1132, vou buscar aqui, se eu for associar a imagem, eu já tenho a imagem do kit associado, tá? Ou seja, de forma fácil e ele funciona do mesmo jeito para item e kit. Se eu entrar aqui, eu tenho a foto dele exibida aqui também, tá? Bom, eu acho que esse tutorial é de fácil absorção, assim, não tem nada muito complicado, mas se vocês tiverem alguma dúvida com o processo, de como dar andamento nisso, é só comentar no vídeo que a gente responde para vocês, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.